Foco no afeto de número 315, tema de hoje, o que é uma pessoa? Gente, eu não pretendo aqui fazer uma definição ampla, profunda do que é uma pessoa, até porque isso daria um seminário. Nem me sinto com competência para fazer isso, mas eu quero sim abordar o que é uma pessoa do ponto de vista mais voltado para a espiritualidade, ok? Sim, do ponto de vista do comportamento também, ok? Os aspectos mentais, mas mais voltado para a espiritualidade. Eu quero trazer aqui uma seleção de percepções para nos ajudar a perceber, a fazer uma distinção do que vem a ser uma pessoa. Uma pessoa não é tão somente uma pessoa, assim singular, única, como a crença popular o quer ou vê. Uma pessoa é a resultante de diversos vetores concorrentes, vetores decorrentes, vetores fluentes, vetores inerentes, fatores que se pretendem excludentes, doce ilusão. Uma pessoa ser um resultado de fatores que se pretendem excludentes. Essa pretensão de excluir aspectos de uma pessoa é tão ilusório, ridículo, quanto querer você seccionar um corpo, como você esquartejar um corpo e dizer que um corpo é esquartejável e mantém-se íntegro do jeito que estava antes, não é? Não dá, é uma ilusão isso, não é? Mas muitas vezes a pessoa é levada por diversos fatores sociais a esquartejar-se para um bem viver, para uma adaptação social. O que é uma doce ilusão quando se espera com isso uma maior integração. Integração social, claro, essa integração social implica necessariamente uma desintegração de si, dessa própria pessoa. Uma pessoa, para merecer este nome, pessoa, tem em si seus antepassados, os traços que o tempo desenhou através de diversas gerações até chegar nesta pessoa. O tempo, as gerações, vem desenhando aos poucos aquela pessoa. Ela é fruto de um processo para chegar a ser a pessoa que ela nesse momento soa, que ela apresenta, que ela expressa, como se fosse um pincel a pintar um quadro ao longo de diversas gerações. E de uma forma tão profunda que esta pessoa é resultado de uma evolução, dá para dizer, genética. Muito inerente ao corpo da pessoa, a evolução biológica dessa pessoa. Uma pessoa também mediuniza os seus companheiros espirituais, nos simples afazeres, nos lazeres, nos desprazeres, na espiral ascendente da evolução. Uma pessoa é também um reflexo do meio em que vive. Isso é muito conhecido, isso é muito sabido. No passado e no presente. Mesmo que meio ausente pela hipnose da mesmice. Uma pessoa não escapa de personar, de soar através de si tudo o que vê, ouve, sente, pressente, ressente. Uma pessoa é tanta coisa e tão pouca coisa que às vezes duvida-se se de fato uma pessoa é. O mais certo é que uma pessoa está e de repente não está mais. Fica a lembrança de tudo aquilo que ela personou, de tudo aquilo que ela soou através de si, pessoa, persona. E isto é o que ela foi, o que ela refletiu, o que ela prismou, personou. Busca-se muito entender pessoas, sempre em vão. Como entender algo que não é? Pessoas irradiam coisas, realizam coisas, amam, destroem. Pessoas são portadoras de conhecimentos, mas não são os conhecimentos. Pessoas acariciam, mas não são o carinho.
Pessoas batem, mas não são a pancada. Quando doentes, pessoas são motivadas a pedir socorro destruindo. E quando saudáveis, pessoas são motivadas por algo muito, muito imensamente maior do que elas, a colaboração, a cooperação, a generosidade, ao afeto e ao amor. Sabemos o quanto uma pessoa está em contato com esse algo muito maior quando perguntamos a ela de suas aspirações. E olha que interessante, gente. Quando essa pessoa não tem nenhuma aspiração, nenhum desejo e permanece saudavelmente entre nós, então o contato dela com esse algo muito maior é total. Não há tédio, nem tristeza, nem treva, nem beleza. Ao ser impessoal, feliz, pacífico, simples. Uma pessoa não existe por si. Ou ela repete aquilo a que foi condicionada, ou expressa a sabedoria do ser. Poder-se-ia dizer que uma pessoa são sempre muitas em uma só. Enquanto papagaios de repetição da imensa comunidade de egos hiperativos, pessoas são, cada uma delas, multidões solitárias, querendo ser alguma coisa, sem nunca conseguir expressar algo genuíno. Nessa configuração, pessoas agem como meras máquinas de repetição, num turbilhão mental, ora vestindo a primeira pessoa, eu, ora rebatendo na segunda pessoa, tu, ora fofocando desde a terceira pessoa, ele, num verdadeiro caos. Fica assim bem claro que uma pessoa persona soa através de si, persona ira, persona ódio, persona raiva, persona encanto, persona delicadeza, persona amor, etc. Do mesmo jeito que um alto-falante não é a voz que fala, a pessoa não é o sentimento que expressa. Sentimentos e emoções são expressos através da pessoa. A pessoa persona estados emocionais, sentimentos e estados de alma. A pessoa saudável escolhe e permite-se personar o próprio ser, o próprio coração, que é o único ponto em comum entre todas as pessoas, que é exatamente a energia divina que as habita, que as anima. O ser humano saudável não prioriza mais a pessoa que é. Olha que interessante, gente. Quando eu me identifico com a pessoa que eu sou, não estou tão saudável. Quando me torno um ser humano saudável, eu não me identifico mais com a minha pessoa, com a minha persona. O ser humano saudável não prioriza mais a pessoa que é. Não prioriza, não é que despreza. O ser humano saudável não prioriza mais a pessoa que é, pois descobriu que uma pessoa nunca é. Uma pessoa sempre está. Está em evolução constante e coloca a sua própria pessoa à disposição daquilo que o seu ser indica como exercício saudável. Então, o ser humano saudável ele não fica preocupado em manter aquilo que as pessoas costumam dizer, que é a personalidade, aquela pessoa tem uma personalidade, isso está fora da minha personalidade, está fora do meu estilo, do meu jeito de ser. Não, o ser humano saudável não está preocupado com isso, não. Porque ele está preocupado com a essência. Nem preocupado ele está entregue à essência. Ele percebe que a pessoa é apenas para personar, é um alto-falante, não é a voz. O alto-falante fica bom, tá bom lá. Ele permite que se fale. Ele amplia a voz, mas ele não é a voz. Então, a pessoa de um ser humano saudável é uma pessoa que está a serviço da voz desse ser. Então o ser humano saudável não prioriza mais a pessoa que é, porque ele descobriu que uma pessoa nunca é, a pessoa sempre está, é uma condição transitória.
está em evolução constante e coloca a sua própria pessoa à disposição daquilo que o seu ser indica como exercício saudável. O ser humano saudável convive pacificamente com o inexorável fato de que um dia a sua pessoa terá um fim. Mas que isso não significará o fim de si próprio. Será apenas o fim de uma etapa de aprendizado, de expansão da consciência no decorrer da sua eterna evolução. Percebe, gente, que a noção de saúde é exatamente... a noção de saúde traz a percepção da transitoriedade da pessoa. Na medida em que eu me desidentifico com a persona, até com a personalidade, com a persona, e me identifico com o ser que habita esta persona, que a gente comumente chama também de ego, físico, mente e emoções, na medida em que eu me identifico com o ser, eu vou entendendo, eu vou assistindo, é como se eu assistisse que a minha pessoa, o meu ego, é apenas uma ferramenta. Mas não é apenas uma ferramenta no sentido pejorativo ou de desqualificação, apenas uma ferramentinha. Não, uma preciosíssima ferramenta, com uma capacidade de flexibilidade saudável incrível, com uma capacidade de transcendência, de superação incrível, absurda. A gente só se fecha, esse ego fica limitado quando o ego se identifica com ele mesmo. Essa pessoa fica limitada quando a pessoa se identifica com a própria pessoa. Pronto, aí ela parou de olhar, de sentir, de entrar em contato com a essência. Se ela olhar a essência, não vai ver nada. Ela vai sentir sempre a essência. Quando a pessoa se fecha na persona, na personalidade, eu gosto disso, eu prefiro assim, eu faço assado, eu não gosto disso, eu odeio aquilo. Ok, você pode ter momentos na sua vida em que você se desidentifica ou se identifica com muitas coisas que você olha para uma determinada coisa, você diz, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Até este momento, eu não tenho nada a ver com isso, não sei daqui para diante. Porque o mais importante é que eu estou em evolução. O mais importante é que eu sei que a minha pessoa sabe quase nada. Como disse Sócrates, o grande filósofo, quanto mais sei que nada sei. A gente vai percebendo quão limitado é o alcance da pessoa, da persona, da mente. Então eu não me identifico. Aos pouquinhos eu vou me desidentificando gradativamente com os sentidos. O nome disso em sânscrito é yoga, desidentificação gradativa com os sentidos. E é claro, por causa de uma identificação com o ser. A desidentificação gradativa com os sentidos sem uma outra identificação provoca uma alienação absurda, não é? A pessoa fica flanando na existência. Mas quando a pessoa se desidentifica gradativamente com os sentidos, por que está se identificando cada vez mais com a essência? Meu Deus, é tão mais prazerosa, é tão mais leve, é tão mais maravilhosa, é tão mais encantadora, é tão mais saudável em todos os sentidos, que só experimentando mesmo. E é interessante que a decisão de se iniciar um processo de desidentificação gradativa com os sentidos, essa decisão é da pessoa. Não tem aquele negócio de vir o ser e falar, agora você estará trancafiado na masmorra e será obrigado a meditar por toda a eternidade para ver se você toma jeito e se você se desidentifica com esse ego, com essa persona e você finalmente se encontra com o ser. Não é nada disso. Isso não tem nada a ver. Isso é o contrário. Isso produz efeito contrário. Isso produz revolta, ira, raiva.
Meu Deus, isso é treva pura. Cada pessoa, cada persona tem o seu ponto limite, ponto de ebulição. A gente vai tentando um jeito de planificar essa pessoa, essa persona, com todos os adereços que a gente acha que são saudáveis, equivocadamente. Eu quando tiver muito dinheiro, aí tá muito bem. Quando eu tiver tantos amores, eu estarei muito bem. Quando eu tiver tantos posses, carros, casas, aviões e não sei o quê, quando eu tiver tanto de coisas materiais, aí sim eu vou estar muito... Eu poderei viver eu mesmo. Doce ilusão. Enche a pessoa de dinheiro, enche a pessoa de tudo aquilo que ela deseja. Ela vai continuar com a mesma questão. Eventualmente ela vai se anestesiar um pouquinho, porque vai fazer muita festinha, né? E a festinha, essa festinha é feita, não é como um satsang, que é encontro consigo próprio, né, da cultura védica, não é? Que são os encontros de alegria dos gurus, ok? Não é isso. A festinha anestésica, típica do Ocidente. Vou me anestesiar um pouquinho, né? A pessoa tem uma pseudo-alegria, tem um momento anestésico e acha que está tudo resolvido. Mas não, põe a cabeça no travesseiro, vem o vazio existencial, vem a insatisfação. Aí vai fazer uma terapia que eventualmente ela espera uma coisa e por melhor que seja o terapeuta, ele vai dizer, olha, se for muito bom, vai dizer, olha, você está buscando exatamente esse vazio. Você quer solucionar um problema adicionando mais problemas. Você quer acabar com um equívoco se equivocando cada vez mais. Então, quando a pessoa chega no limite, e esse limite é um profundo saco cheio, é uma exaustão, se não um cansaço advindo de muita diversidade, causada por tamanha insistência, por ser cabeça dura, que nós somos, né? Estou falando de nós aqui, de mim principalmente. A gente vai até o limite, e quando chega no limite eu não aguento mais. Aí começa a dar doença psicossomática, começa a dar doença autoimune, começa a dar piripaque, não sei o que. A gente, quando vai ver lá no fundo, eu não tô me encontrando comigo mesmo. Uma hora essa ficha cai. E aí quando a ficha cai, eu começo a entrar num processo de saúde, de cura. E isso vai desembocar no que eu acabei de dizer agora. Quando o ser humano entra em estado de saúde, ele não se identifica mais com a pessoa. A pessoa é uma ferramenta, mas ele percebe, eu não sou esta ferramenta. Eu estou de uso temporário dessa ferramenta. Essa ferramenta acaba, mas eu não acabo. Eu continuo. E não adianta, gente, quem não acredita nesse processo reencarnatório, não adianta. Aqui eu não pretendo, não tenho a menor pretensão, tola e equivocada pretensão de convencer, através de retórica, alguém que não acredite em reencarnação, a acreditar em reencarnação. Porque eu não acredito na retórica como meio de fazer uma pessoa perceber. Eu até criei uma frase para isso: ninguém evolui o outro, nem por amor. A evolução se dá por autoconhecimento. Isso é uma ficha que cai ou não cai. E tudo bem com isso. Quem não acredita, está tudo bem, é alvo do nosso amor do mesmo jeito, assim como quem acredita também é alvo do nosso amor do mesmo jeito. O que importa é que a gente esteja voltado para as nossas vocações básicas, nem que sejam as biológicas: colaboração, cooperação, generosidade, afeto e amor. Então o ser humano saudável, ele convive pacificamente com o inexorável fato de que um dia a sua pessoa terá um fim, mas que isso não significará o fim de si próprio, será apenas o fim de uma etapa de aprendizado, de expansão da sua própria consciência no decorrer da sua eterna evolução. O ser humano saudável sabe que a sua pessoa é apenas uma ferramenta para o desenvolvimento do seu próprio ser.
Então, eu vim para cá, encarnei nessa persona. Escolhi essa persona para evoluir, porque cabe direitinho, é o exercício que eu preciso, ok? Então ela está servindo para isso. Eu não sou aquilo que eu costumo chamar de o meu nome. Se eu me chamo José, eu não sou José, eu estou José. Eu sou a minha essência não tem um nome. Eu sou a energia que habita esse corpo aqui. Sim, é uma percepção, é capaz de percepção, sem dúvida. E eu vim expandir a consciência, aumentar aquilo que a gente consegue decodificar como amor, que é perceber que nós somos uma única coisa, nós somos parte de um único corpo, biologicamente nós somos. Aí não sei onde você está nesse momento, mas você, eu e todos que estão aqui nessa sala, e todos que estão no planeta, e todos que estão no universo, estamos conectados, sim. Você pensa muito fortemente em alguma coisa, essa coisa exala e vai para o todo. Por isso que, gente, não adianta aquela ideia da revolução de fora para dentro. Vamos convencer todo mundo que de agora em diante todo mundo tem que meditar. Não é assim. Você medita, você eventualmente faz aquilo que se entende como sendo o bem e você exala essa energia. Essa energia vai pegar todo mundo. Vai colocar isso em prática quem está no mesmo nível de consciência. E quanto mais gente coloca essa energia, essa amorosidade em exercício, melhora o teor de frequência do nosso ambiente. Resumindo, reduzindo a um tamanho, imagina um grupo de 100 pessoas num clube e todo mundo ali numa conduta generosa, leve, numa conduta agradável, onde não tem competição, onde não tem hostilidade, onde não tem agressão, enfim. Está todo mundo focado mesmo no afeto, focado no amor. Você tem um ambiente maravilhoso para a evolução. Tem muita gente que acredita, mas se tem atrito, se não tem atrito, não tem evolução. É do atrito que aparece a evolução? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando você tem um conjunto harmonioso, você tem evolução, sim. Sim. Porque a gente sempre vai necessitar, não é desejo, não é querer, é necessitar melhorar aquilo que já está bom. É uma característica do humano, dos seres. Então, se você tem um grupo de pessoas que está focado numa determinada energia, você convida as outras pessoas a essa energia. Não precisa fazer sermão, não precisa convencer, não precisa coagir, não precisa fazer chantagem, não precisa tiranizar ninguém, não precisa falar nada, que é até melhor. É você vivenciar isto. Você vibra nessa frequência e você contagia as pessoas. Aquelas que são contagiáveis, por estarem num nível de consciência, ou seja, numa frequência compatível com esta frequência que você está emanando, que você está exercendo. E aquele que não está nessa consciência, está numa consciência que costuma se chamar de mais primitiva, não tem importância, a semente está plantada ali. A frequência passou pela pessoa, que está num nível de consciência um pouco mais primitivo, passou, ela olhou, não se identificou com aquilo, em algum momento no crescimento dela, ela vai ter aquilo como referência. É a forma como eu conheço que mais funciona. Quando a gente costuma dizer vibra amor, né? Na verdade é vibração porque é frequência, não é? Quando você está em estado de amor, você está numa frequência, está ajudando a expansão dessa frequência. E é claro que a outra pessoa que está numa frequência parecida, tem a onda, ela exponencializa a força e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Assim como a onda do ódio também. Você pega, por exemplo, um bando de pessoas completamente ignorantes de si, pessoas que estão num nível de consciência extremamente precário. Você começa a pregar o ódio, pregar o ódio ali, daqui a pouco está todo mundo matando todo mundo inconsciente de si próprio, totalmente manipulável.
Já a expansão da consciência não é passível de manipulação, porque é um fenômeno interno, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, como a manipulação da destrutividade. Quem está na frequência amorosa percebe, sim, o que é destrutividade. E percebe também o que é uma energia amorosa, energia de saúde. Percebe a energia de doença, a energia de saúde, distingue. Aí não é, as pessoas não vão se preocupar tanto, não se preocupa quem já está convivendo nisso. Tem muitas comunidades que já vivem isso. Pessoas que estão vivendo isso já não tem aquele negócio, vou convencer a pessoa disso ou daquilo. Não tem essa. As pessoas têm a ação básica, plantar, colher, morar, tem a colaboração, mas não tem indução comportamental. Não tem ninguém contra ninguém, não tem competição. Tem eventualmente um convívio ali esperto em relação a predadores. Pronto, parou aí. Mas não tem a competição entre os seres da mesma espécie, porque isso não é inerente à nossa espécie. Não é? Já nas outras espécies, a competição ou a destrutividade, enfim, é inerente a essas outras espécies. Na nossa espécie não tem nada a ver. Não quer dizer que a biologia seja Deus, é obra de Deus. É daquilo que a gente chama de Deus, que eu prefiro dizer energia criadora. Então a gente está aqui, nessa dimensão, ela tem leis próprias, vamos dizer assim. É esquisito usar a palavra lei, porque ninguém escreveu essa lei. Ela tem um funcionamento próprio. E aí quando você medita, quando você entra em contato com a sua essência, você sente esse manual de instrução. Você entra em contato com o conteúdo desse manual de instrução. Você entende como funcionam as coisas. Mas é preciso que tenha contato com você. Que você tenha transcendido a sua própria pessoa, a persona. O ser humano saudável trata muito bem da sua própria pessoa, entendendo que ela se nutre de amor, afeto, trabalho, superação, carinho, prazer, bem-fazer, bem-viver. Só não se identifica com a sua própria pessoa. O ser humano saudável não está mais focado na finitude da pessoa, mas na infinitude do ser. O ser humano saudável, ele está eternamente focado no afeto. Foco no afeto.